Imagine só, um homem que a história consagrou como o Imperador Adriano, mas que nasceu com um nome escolhido por ele próprio, Pio Hélio. Foi em 24 de janeiro do ano 76 que esse gigante da Roma antiga partiu, deixando um legado que ecoa até hoje. Sua terra natal? A deslumbrante Itálica, joia do sul da Espanha, região que os romanos chamavam com tanto carinho. Seu pai, Pio Hélio Adriano Afrodísio, não era qualquer cidadão, um senador romano de fortuna invejável, que se destacou nas fileiras do exército em campanhadas pela África do Norte. Tamanho foi seu brilho que ganhou o agnomen africano, um título de honra que poucos mereciam. Aqui vem a parte fascinante. Sua mãe, Úpia Paulina, descendia de uma família profundamente enraizada na elite hispânica. Mas a mais, ela era irmã de Marco Úpio Trajano, o pai do futuro imperador Trajano, sim, aquele que governou Roma entre 98 e 117. Adriano e Trajano? Primos em segundo grau, unidos por laços de sangue e mais tarde, por um destino que mudaria a história. Uma conexão que não é mera coincidência, mas o fio condutor de uma vida marcada por grandeza. E não para por aí. A família de Adriano tinha raízes em Gades, a atual Cádiz, colônia próspera onde o poder e a tradição romana se misturavam com o esplendor local. Sua irmã, Hélia Domícia Paulina, completava esse quadro de uma linhagem que já nascia para a glória. Agora permita-me levar você a um universo onde a história ganha vida de forma épica. War Thunder não é apenas um jogo, é uma experiência imersiva que coloca você no comando de mais de 2.500 veículos de guerra, desde os biplanos que dominaram os céus nas primeiras batalhas aéreas até os carros blindados que revolucionaram os campos de batalha desde os anos 1920. Tanques de guerra modernos, caças supersônicos, helicópteros letais e navios imponentes. Tudo com um realismo que vai fazer você sentir o peso de cada decisão, a tensão de cada manobra. E o melhor, tudo isso está ao seu alcance, de graça em PC, consoles ou mobile. Uma comunidade global de mais de 70 milhões de jogadores espera por você em batalhas PVP eletrizantes, onde estratégia e habilidade definem quem sai vitorioso. Os gráficos são tão detalhados que você vai se perguntar se não está dentro de um documentário. Os sons? Autênticos, como se o rugido dos motores e o estrondo das explosões ecoassem ao seu redor. E quando um projétil atinge seu alvo, a visão em raio-x mostra exatamente o estrago causado, quais componentes foram destruídos, onde a blindagem falhou. É a guerra como você nunca viu, com uma profundidade que só o War Thunder oferece. Não se preocupe com a complexidade. Aqui você assume o controle de tanques, aviões ou navios com a simplicidade de um clique do mouse ou o toque de um controle, sim, até no modo simulador, onde o realismo atinge seu auge. E se você é daqueles que já sentiu saudade da ação, temos uma novidade, um programa de retorno com bônus imperdíveis, incluindo veículos premium exclusivos e pacotes que vão turbinar sua experiência. Mas atenção, algumas ofertas são por tempo limitado. Não deixe essa chance escapar. Mas voltemos à história que nos une. Adriano não foi apenas um imperador, foi um visionário. Seu reinado coincidiu com o auge do Império Romano, quando suas fronteiras se estendiam como nunca antes. Um homem de cultura refinada, apaixonado por arte e arquitetura que deixou marcas indeléveis, como a Muralha de Adriano na Britânia, ou os templos majestosos que erguia onde quer que passasse. E para entender sua trajetória contamos com fontes preciosas, como os escritos de Dio Cássio, historiador que, apesar das licenças poéticas, nos oferece um retrato vibrante daqueles tempos. Claro, nem tudo são registros completos. Muitos detalhes se perderam, mas o que resta? Fragmentos de obras, relatos de contemporâneos como Palamas, que documentou suas viagens pelo Oriente Grego, pinta um quadro tão rico que é impossível não se encantar. Adriano não governou apenas um império, ele moldou uma era. E hoje, você tem a chance de reviver essa grandeza, seja mergulhando nos livros que contam sua saga ou assumindo o comando de máquinas de guerra que fariam até os legiões romanas se impressionarem. A história está viva. A batalha está apenas começando. Você está pronto? Imagine-se no coração de um império que se estende desde as brumas geladas do norte da Inglaterra até as dunas escaldantes do Saara, dos mares infinitos do Atlântico às margens misteriosas do Mar Cáspio e da Península Arábica. Um território tão vasto que desafia a própria imaginação. Foi nesse palco de grandiosidade que Roma, entre o século II e antes de Cristo, escreveu alguns dos capítulos mais gloriosos de sua história. E é aqui, neste cenário de conquistas e contraditório esplendor, que você é convidado a mergulhar. O primeiro imperador não se chamou imperador, chamava-se República. Mas foi Augusto, o Divino, quem transformou o caos em ordem,
governando de 27 a 14 d.C. com uma mão de ferro revestida de veludo. Ele deixou um legado e um conselho sutil aos seus sucessores: não expandam demais. Consolide o que já é vosso. Alguns ouviram. Outros bem, outros preferiram reescrever as regras. E então veio a dinastia Flávia, Vespasiano, Tito, Domiciano, que emergiu das cinzas de uma guerra civil sangrenta, onde 4 imperadores caíram em menos de 2 anos. Nero, Otto, Galba, Vitélio, nomes que ecoam como advertências. Vespasiano, o pragmático, reconstruiu Roma. Tito, o generoso, conquistou corações com pão e circo. E Domiciano? Ele lembrou a todos porque os tiranos são temidos, e eventualmente derrubados. Mas foi no ano de 96 d.C. que tudo mudou. Com a morte de Domiciano, o Senado respirou aliviado e abriu as portas para uma nova era, a dos 5 bons imperadores. E entre eles, um nome brilharia com luz própria: Adriano. Nascido em Itálica, na Espanha, seu destino parecia traçado pelas estrelas. Órfão ainda jovem, Adriano foi colocado sob a tutela de Trajano, seu primo distante, um general que mais tarde se tornaria imperador. Mas antes disso, havia lições a aprender, batalhas a atravessar e um império a entender. Roma não era apenas poder, era cultura, era estratégia, era equilíbrio. E Adriano, Adriano. Ele absorveu tudo. Amou a disciplina militar, mas também a poesia grega. Caçava javalis nas florestas da Espanha com a mesma paixão com que devorava os escritos de Homero. Era austero, mas não cruel, rápido nas decisões, mas nunca impulsivo. Um homem de contradições fascinantes, um estrategista que sonhava com versos, um governante que preferia a companhia dos filósofos à dos cortesãos. Aos 18 anos, já estava em Roma, escalando os degraus do poder com uma determinação silenciosa. Tribuno militar, comandante nas fronteiras do Danúbio, testemunha dos conflitos que moldavam o destino do império. Cada posto era uma prova, cada vitória, um passo mais perto da grandeza. Mas o que poucos sabiam era que enquanto Roma olhava para o horizonte, Adriano olhava para dentro. Ele não queria apenas governar, queria transformar. E quando seu momento chegasse, o mundo inteiro sentiria o peso e a glória de suas escolhas. A pergunta que fica é: você estaria à altura desse legado? A fronteira do Danúbio não era apenas uma linha no mapa, era o palco onde o destino de Roma se decidia. E Adriano, então um tribuno militar, estava no centro da tempestade. Os choques com dácios, marcomanos e outras tribos não eram meros confrontos, eram provas de fogo que separavam os generais comuns dos líderes que a história lembraria. Cada batalha era um veredito, cada estratégia um legado em construção. E então veio a notícia que mudaria tudo: a promoção à Legio V Macedonica. Não era apenas um novo posto, era o reconhecimento de que aquele jovem de Itálica, com seu olho clínico para a guerra e sua mente afiada para a política, estava destinado a coisas maiores. Os soldados que serviram ao seu lado contavam histórias de um homem que não apenas obedecia ordens, mas as antecipava, que não só liderava, mas inspirava. As listras em seu peito não eram apenas insígnias, eram degraus de uma escada que levava direto ao coração do império. Enquanto isso, em Roma, o ar estava carregado. O terceiro imperador da dinastia Flávia, Domiciano, reinava com punho de ferro, e com cada vez menos amigos no Senado. Seu fim não seria uma surpresa, mas um aviso. O poder em Roma não se herdava apenas por sangue, mas por astúcia. Quando as sombras do palácio o engoliram em 96 d.C., o império ficou à deriva, como um navio sem leme. Até que os senadores, em um gesto sem precedentes, escolheram Nerva, um homem sábio, mas frágil, um velho entre lobos. E foi aí que o jogo mudou para Adriano. Nerva sabia, sem um herdeiro, seu reinado seria tão efêmero quanto o orvalho ao sol. O exército não o amava. O Senado tolerava. Ele precisava de um nome que acalmasse as legiões e silenciasse os murmúrios de traição. Um nome que carregasse o peso da tradição, mas também a promessa de um futuro. E quem melhor do que Trajano, o comandante do Reno, o herói das fronteiras, o homem que os soldados idolatravam? A adoção não foi um ato de bondade, foi um golpe de gênio. E quando Trajano subiu ao trono em 98 d.C., Adriano não foi apenas um espectador. Foi um peão estratégico no tabuleiro do poder, porque Trajano não tinha filhos. Mas tinha uma esposa, Pompeia Plotina, uma mulher cuja influência se estendia muito além dos salões do palácio. Nascida em uma família de prestígio, casada com um imperador, mas com olhos postos no futuro, ela viu em Adriano algo que poucos enxergavam. Não apenas um sobrinho leal, mas um sucessor à altura. E quando o jovem órfão de Itálica, agora um homem forjado nas guerras do Danúbio, precisou de um guia, foi Plotina quem o tomou sob suas asas.
Ela moldou sua educação, refinou sua retórica, ensinou-lhe que em Roma, as palavras podiam ser tão afiadas quanto espadas. E então veio o casamento. Não por amor, embora o afeto existisse, mas por cálculo. Vibia Sabina, grandeneta de Plotina, tornou-se sua esposa aos 14 anos, enquanto Adriano, aos 24, já entendia que o matrimônio era mais do que um contrato, era uma aliança política selada com o sangue das famílias mais poderosas de Roma. Que ele preferisse a companhia de jovens como Antino. Isso era detalhe. O império não se governava com paixões, mas com estratégias. Em 101 d.C., o próximo passo, questor, um cargo aparentemente modesto, mas que abria as portas do tesouro imperial. Adriano não era mais um soldado promissor, era um jogador no grande jogo de Roma, e cada movimento seu era observado. Quando proferiu seu primeiro discurso no Senado, alguns riram de seu sotaque hispânico, mas ele aprendeu. Adaptou-se, porque em Roma a verdadeira força não estava nos músculos, mas na capacidade de se reinventar. E enquanto o império expandia suas fronteiras sob Trajano, Adriano expandia seu próprio território, o da influência. Os legionários o admiravam, os senadores cautelosamente o respeitavam. E no silêncio dos corredores do poder, uma pergunta começava a circular: e se o próximo imperador já estivesse entre nós? Mas a história não se escreve apenas com ouro e glória, escreve-se com estratégia, paciência e, acima de tudo, com a capacidade de transformar derrotas em lições. Quando Decebalo, o rei Dácio, se ergueu das cinzas de sua primeira humilhação, Roma não subestimou seu ódio. Sabia que a vingança é um prato que se serve com sangue, não com pressa. E assim, enquanto os mercadores de Roma exibiam o butim da primeira guerra, ouro que cegava, prata que ofuscava, Trajano já olhava para o horizonte, onde as nuvens de uma nova tempestade se formavam. Em 105 d.C., o império não esperou o inimigo se recompor. Foi ao seu encontro. E desta vez Adriano não era mais um jovem oficial a observar de longe, era a mão direita de Trajano, o estrategista que compreendia que uma fronteira não se defende apenas com espadas, mas com pontes. Sim, pontes. Porque enquanto os dácios se preparavam para a guerra nos vales sombrios da Transilvânia, os engenheiros romanos erguiam sobre o Danúbio uma obra que desafiava os deuses. A ponte de Trajano, uma coluna de pedra e madeira estendendo-se por mais de 1000 passos, como se o próprio rio se curvasse à vontade de Roma. Imagine a cena, legiões marchando sobre as águas, seus estandartes refletindo no espelho do Danúbio, enquanto do outro lado, os dácios assistiam, paralisados, à materialização de seu pior pesadelo. Não eram invasores, eram uma força da natureza. E Adriano estava lá. Não apenas como testemunha, mas como arquiteto dessa vitória. Enquanto Trajano comandava o cerco a Sarmizegetusa, a capital dácia, ele orquestrava o abastecimento, as linhas de comunicação, a logística que mantinha o exército romano como uma máquina implacável. Os homens o seguiram não por medo, mas por confiança. Porque Adriano não era daqueles que gritavam ordens do alto de um cavalo, era o que caminhava entre as fileiras, que compartilhava o pão e a água com os soldados, que lembrava o nome do legionário ferido na vanguarda. Quando a sede sitiou Sarmizegetusa e os dácios, desesperados, envenenaram seus poços, foi a engenhosidade de Adriano que garantiu que as legiões não murchassem de sede. Ele conhecia a terra, conhecia o povo, e acima de tudo, conhecia o preço da vitória. E então veio o momento em que Decebalo, cercado e sem saída, escolheu a morte antes da humilhação. Alguns diriam que foi um fim trágico. Adriano sabia que era um aviso. Porque o verdadeiro triunfo não estava no ouro que fluía para Roma, 165 toneladas do metal amaldiçoado, suficiente para financiar um século de sonhos, nem nos escravos que engrossavam os mercados. Estava na paz. Uma paz construída não sobre cinzas, mas sobre alicerces. A Dácia transformada em província, o Danúbio em fronteira natural, e acima de tudo, a mensagem clara a todos os povos além do império: Roma não recua. Quando Trajano voltou a Roma em triunfo, carregando consigo o título de Dacicus Maximus, o Senado vibrou. O povo delirou. E Adriano? Adriano observava. Porque enquanto os outros viam o fim de uma guerra, ele enxergava o início de uma era. Uma era em que as fronteiras não seriam apenas defendidas, mas civilizadas. Onde o poder de Roma não se mediria apenas pelo número de legiões, mas pela capacidade de integrar, de construir, de fazer com que até os vencidos se sentissem parte de algo maior. E assim, quando em 106 d.C. o cargo de governador da Panonia Inferior lhe foi oferecido, não foi uma recompensa. Foi um teste. Porque a Panonia não era Dácia, era um caldeirão de tribos, de culturas, de lealdades divididas.
um lugar onde um erro poderia acender a chama da rebelião. Mas se havia algo que Adriano dominava era a arte de governar não pela força, mas pela presença. Ele não impôs Roma, ele tornou-se Roma para aqueles povos. Aprendeu suas línguas, respeitou seus deuses, e lentamente fez com que vissem no imperador distante não um tirano, mas um protetor. Os anos que se seguiram provariam que sua abordagem não era fraqueza, era visão. Porque quando as notícias de revoltas nas províncias orientais chegavam a Roma, a Pannonia permanecia calma. Quando outros governadores pediam mais tropas, Adriano enviava mais escolas, mais estradas, mais mercados. Ele entendia algo que poucos generais compreendiam. O império não se mantém apenas com espadas. Mantém-se com lealdade. E lealdade não se compra, conquista-se. Enquanto o sol se punha sobre o Danúbio, iluminando as colunas da ponte que ainda carregava o nome de Trajano, Adriano permitia-se um momento de reflexão. O homem que um dia fora um estrangeiro em Roma agora era um de seus pilares. O jovem que observara a política do Senado com olhos desconfiados agora moldava o destino de províncias. E se havia uma lição que a Dácia lhe ensinara, era esta: o verdadeiro poder não está em vencer, mas em fazer com que a vitória dure. O resto era apenas o começo. Mas a história não se escreve apenas com glórias passadas. Enquanto Adriano refletia à beira do Danúbio, um novo capítulo se desenhava no Oriente, um capítulo que testaria os limites do império e revelaria mais uma vez o gênio estratégico de Roma. E no centro desse turbilhão estava Trajano, o imperador que transformará sonhos em conquistas, e Adriano, o homem destinado a herdar não apenas seu trono, mas sua visão. Era 114 d.C., e o ar na fronteira oriental ardia com a promessa de guerra. À parte a esse império de areia e orgulho, há séculos desafiava Roma com sua riqueza inesgotável e seus exércitos montados em corcéis velozes como o vento. Não eram como os dácios, cujas fortalezas de pedra caíram sob o martelo romano. Os partas jogavam um jogo mais sutil, tecendo alianças com reinos vassalos, corrompendo tribos, erguendo e derrubando reis como peões em um tabuleiro vasto demais para ser dominado pela força bruta. E no coração dessa teia estava a Armênia, terra de montanhas intransponíveis e lealdades voláteis. Um reino que Roma e Pártia disputavam como dois lobos rasgando a mesma presa. Trajano sabia disso. E mais, sabia que a Pártia, apesar de sua aparente invencibilidade, estava fraturada. Seu rei, Osroes, era um homem de ambição desmedida, mas de mão trêmula. Havia deposto um monarca armênio leal a Roma, colocando em seu lugar um fantoche, um insulto que o Senado não poderia ignorar. Era a desculpa perfeita. Ou, como diriam os estrategos, casus belli. E assim, quando as legiões começaram a marchar para leste, não era apenas uma campanha militar que se iniciava. Era um jogo de xadrez imperial, onde cada movimento tinha que ser calculado com décadas de antecedência. Adriano, agora um dos generais mais brilhantes de Trajano, não estava ali por acaso. Sua nomeação para acompanhar o imperador não era mera cortesia, era um teste. Um sinal. Porque Trajano, o velho guerreiro, já enxergava além das batalhas. Via um império que não poderia ser governado apenas pela espada, mas pela mente que a guiava. A Armênia caiu como um castelo de cartas. As legiões romanas, disciplinadas e implacáveis, esmagaram a resistência parta em semanas. Mas Trajano não parou ali. Seu olhar estava fixo em um prêmio maior. A Mesopotâmia, terra fértil entre os rios, o berço da civilização, onde cidades como Nísibis e Batnai guardavam riquezas que fariam até Creso invejar. E além delas, a joia da coroa parta. Ctesifonte é a cidade de palácios dourados e mercados que brilhavam como miragens no deserto. Em 116 d.C., o impossível aconteceu. As águias romanas foram hasteadas sobre as muralhas de Ctesifonte. O rei Osroes fugiu como um ladrão na noite e Trajano, de pé sobre as ruínas do Palácio Real, declarou a Mesopotâmia província romana. O império nunca havia chegado tão longe. Os poetas cantariam que Roma finalmente tocará os confins do mundo. Mas Adriano sabia melhor. Porque enquanto os soldados celebravam e os escrivães traçavam novas fronteiras nos mapas, ele observava o horizonte. Via os desertos infinitos além do Tigre, as tribos nômades que não se dobrariam a nenhum imperador, os nobres partas que, humilhados, já tramavam vingança nas sombras. E via, acima de tudo, um império esticado até o limite, como um arco tensionado demais, prestes a se partir. Trajano, ébrio de vitória, sonhava com uma Roma que se estendesse até o Indo. Adriano sonhava com uma Roma que durasse. E quando o momento chegasse, ele estaria pronto para escolher. Mas o destino não aguardaria por Trajano.
Enquanto seus exércitos ainda pisavam as areias da Mesopotâmia, enquanto os estandartes romanos tremulavam sobre as ruínas de Ctesifonte, a doença já tecia sua teia silenciosa. O homem que havia conquistado a Dácia, subjugado a Arábia e forçado os partas a se curvarem agora lutava contra um inimigo que nenhum general poderia derrotar. Os anos de campanha, o sol implacável do Oriente, as noites em tendas úmidas de suor e ambição, tudo cobrava seu preço. Aos 63 anos, o corpo do Optimus Princeps começava a falhar, como um mecanismo bem oleado que, após décadas de uso, finalmente rende e para. E então, em agosto de 117, enquanto a comitiva imperial se arrastava de volta a Roma, a notícia que ninguém ousara pronunciar se espalhou como fogo em palha seca. Trajano estava morto. Não em batalha, não por traição, mas pela mão lenta e inexorável da natureza. Morreu em Celino, uma cidade sem glória na Cilícia, onde o ar quente do verão se misturava ao cheiro de sal e resina. Um fim quieto para um homem que viverá em tempestade. E com ele morria também um problema que assombrava o império, a sucessão. Trajano não deixará herdeiros. Nenhum filho legítimo, nenhum neto ambicioso. Apenas um vasto império, uma corte cheia de intrigas e um exército que nas províncias distantes já murmurava nomes em voz baixa. Mas Pompeia Plotina, sua esposa, não era mulher de deixar o acaso decidir o destino de Roma. Com mãos firmes e um sorriso que escondia aço, ela agiu. Poucos dias após a morte do marido, uma carta foi enviada ao Senado, selada com a autoridade de uma imperatriz que conhecia o peso das palavras. O documento era claro, quase poético em sua simplicidade. Trajano, em seus últimos suspiros, adotará Adriano. O homem que fora seu primo, seu general, seu confidente. O homem que agora se tornava filho de Roma. A notícia caiu como uma lâmina sobre a mesa do Senado. Alguns murmuraram que era uma farsa, que Plotina forjara a vontade do morto. Outros, mais pragmáticos, olharam para os mapas. As legiões no Oriente já aclamavam Adriano como César. Os generais, os governadores, os mercadores que enriqueciam com o comércio das rotas orientais, todos sabiam que a alternativa era o caos. Uma guerra civil, como as que haviam dilacerado Roma no passado, não era um risco, era uma certeza. E assim, com a relutância de quem sabe que não há escolha, o Senado curvou a cabeça. Adriano era o novo imperador. Ele tinha 41 anos. Um homem no auge de suas forças, educado nas artes da guerra e da paz, que falava grego como um ateniense e latim como Cícero. Um homem que, ao contrário de seu predecessor, não sonhava com conquistas sem fim, mas com ordem. E quando olhou para o império que herdara, daquele mar de territórios que se estendia do Atlântico gelado às areias escaldantes da Arábia, das florestas germânicas aos confins da Numídia, viu não a glória de um império sem limites, mas o perigo de um gigante com os pés de barro. Porque Roma, em 117, era um colosso frágil. Augustus, em sua sabedoria, a advertira: deixem o império como um jardim bem cuidado, não como uma floresta devorada pelo fogo. Mas Trajano, embriagado pelo sucesso, ignorara o conselho. A Dácia, a Arábia, a Mesopotâmia, cada nova província era uma joia na coroa, mas também um fardo nos ombros. Cada fronteira estendida era uma linha de suprimentos alongada, um exército disperso, um tesouro drenado. E agora, com os partas se contorcendo como uma serpente ferida, com os judeus da diáspora sussurrando revolta em Alexandria e Chipre, com as tribos germânicas olhando com olhos famintos para o Reno, a questão não era se Roma poderia segurar tudo isso, mas por quanto tempo. Adriano sabia. E ao contrário de Trajano, ele não pretendia testar os deuses. Sua primeira decisão foi um golpe de mestre, ou de loucura, dependendo de quem se perguntasse. Ordenou a retirada. As legiões que Trajano deixará na Mesopotâmia, suando sob o sol parta, receberam ordens de recuar. A Armênia, a Assíria, os territórios recém-conquistados além do Eufrates. Tudo seria abandonado. Não podemos governar o que não podemos defender, disse aos seus generais, enquanto estes olhavam incrédulos para os mapas onde as fronteiras de Roma encolhiam como pele ao fogo. Os críticos chamaram-no de covarde. Os historiadores futuros o chamariam de visionário. Porque Adriano não estava recuando por medo, mas por estratégia. Ele via o que poucos ousavam admitir, que um império não se mede pelo que conquista, mas pelo que conserva. E assim, enquanto as legiões se retiravam em boa ordem, enquanto os diplomatas romanos renegociavam tratados com os partas, enquanto os engenheiros começavam a traçar as linhas de uma nova fronteira, forte, defensável, eterna, o novo imperador preparava seu próximo movimento. Porque se Trajano expandir a Roma até o limite, Adriano a redefiniria. E o mundo, mais uma vez, tremeria. Mas a paz não se constrói apenas com espadas e tratados.
Enquanto as cinzas da revolta judaica ainda esfriavam nas províncias orientais, enquanto os últimos suspiros de resistência eram sufocados sob o peso das legiões, Adriano compreendia uma verdade mais profunda: o império não se sustenta pela força bruta, mas pela teia invisível de lealdades, culturas e sonhos compartilhados. E assim, quando o último grito de rebeldia se apagou em 118 d.C., o novo Augustus não se apressou em voltar a Roma para se sentar em seu trono de mármore. Não. Ele fez algo que nenhum imperador antes dele ousara fazer com tamanha determinação: partiu para conhecer seu império. Não como um conquistador, mas como um arquiteto. Não como um general, mas como um pai que visita os domínios de sua vasta família. Imagine a cena: uma comitiva imperial que se estende por quilômetros, não como uma coluna de guerra, mas como um rio de diplomacia e ambição. 5.000 almas, soldados, escrivães, arquitetos, filósofos e a imperatriz Vibia Sabina, cuja presença silenciosa era tão poderosa quanto as legiões. Carruagens carregadas de pergaminhos, não de armas. Baús repletos de projetos, não de saque. Adriano não viajava para ser temido, viajava para ser lembrado. E assim, em 121 d.C., a corte itinerante de Roma deixou a urbe para trás. Primeiro, a Gália, onde os vinhedos se curvavam sob o peso da uva e os antigos guerreiros celtas agora negociavam em latim. Depois a Germânia, terra de florestas espessas e tribos que ainda sonhavam com a liberdade além do Reno. Lá, Adriano não ergueu muralhas para dividir, mas fortalezas para unir, postos avançados onde romanos e germânicos trocavam sal, ferro e histórias. Ele sabia que um império não se defende apenas com lanças, mas com a promessa de que a paz romana poderia ser mais doce que a guerra bárbara. Em seguida, a Britânia, ilha de neblinas e rebeliões teimosas. Os caledônios uivavam nos confins do norte, mas Adriano não os esmagou. Em vez disso, traçou uma linha no chão, um muro. Não um símbolo de derrota, mas de ordem. Uma fronteira onde o comércio floresceria, onde as legiões vigiariam não para invadir, mas para proteger. E enquanto os engenheiros mediam cada pedra, o imperador caminhava entre os britanos, ouvindo seus dialetos guturais, tocando as runas em suas pedras sagradas. Ele não queria romanizá-los à força, queria que escolhessem ser romanos. E então o mais surpreendente, a Espanha. Terra que já fora o berço de Trajano, mas que para Adriano era algo mais íntimo. Lá, entre as colinas de Itálica, sua cidade natal, ele se permitiu ser não apenas imperador, mas homem. Vestiu a toga dos antigos magistrados, discutiu filosofia com os anciãos, e até, dizem os rumores, compôs versos em grego sob as oliveiras. Porque Adriano sabia que um império não se governa apenas com decretos, governa-se com memória. Mas não era apenas generosidade. Havia cálculo em cada gesto. Enquanto distribuía pão e espetáculo nas províncias, em Roma os senadores murmuravam: "Onde está nosso imperador?" Perguntavam entre taças de vinho falerno. "Por que ele prefere os bárbaros a nós?" Adriano sorria. Deixava que falassem. Porque ele sabia que enquanto eles debatiam em seus palácios dourados, ele estava tecendo as verdadeiras bases do poder, a lealdade daqueles que Roma costumava ignorar. E assim, entre uma fronteira e outra, entre um templo restaurado e um porto inaugurado, o império foi se transformando. Não mais uma besta faminta por terras, mas um organismo vivo, respirando através de suas veias, as estradas que Adriano mandava pavimentar, os aquedutos que fazia brotar água onde antes havia sede, as escolas onde crianças bárbaras aprendiam a recitar Virgílio. Porque no fundo, Adriano não estava apenas governando. Ele estava reinventando o que significava ser Roma. Imagine, por um instante, calçar as sandálias de um legionário romano naqueles dias. Não eram apenas soldados. Eram irmãos de armas que dividiam o pão e o sal, que recitavam as mesmas orações antes da batalha, que sentiam o peso da mesma couraça sob o sol de Britania. Era essa camaradagem que Adriano compreendia como ninguém, porque ele não via exércitos, via homens. E homens, como ele bem sabia, constroem impérios não com espadas, mas com lealdade. Foi em Britania, terra de nevoeiros e lendas, que o imperador desceu de seu cavalo e com as próprias mãos, traçou no chão o que seria sua obra-prima. Não um monumento de pedra fria, mas um abraço de 80 milhas. O muro de Adriano não era apenas uma barreira, era uma declaração. Uma linha que dizia: até aqui somos Roma. Além, ainda podemos ser. Cada fortaleza ao longo desse caminho era um farol de civilização, cada torre de vigilância, um convite aos bárbaros para que vissem de perto o que significava viver sob a águia imperial. Não por conquista, mas por escolha. E que escolha foi essa? A de pertencer a algo maior. Os romanos não dominaram Britania de uma só vez,
foi um diálogo lento tecido com estradas, moedas e leis. Desde os dias de Cláudio, que pisou aquelas terras com botas ensanguentadas, até Trajano, que sonhou estender os limites do mundo, a ilha resistia e seduzia. Mas foi Adriano quem entendeu, não bastava vencer, era preciso permanecer. E assim, entre o Solvay Firs e o Mar do Norte, ergueu-se não apenas um muro, mas um legado. Uma fronteira que séculos depois ainda sussurra histórias de centuriões que patrulhavam sob a lua, de comerciantes que cruzavam seus portões, de crianças bárbaras que aprendiam a escrever seu nome em latim. Mas o gênio de Adriano não se contentava com uma só fronteira. Enquanto o vento uivava entre as pedras de Britânia, seu olhar já se voltava para o sul, onde o sol queimava as areias da Mauritânia. Lá, entre as dunas e os oásis, outra linha seria traçada, não de pedra, mas de diplomacia. Porque o imperador sabia, as verdadeiras muralhas são feitas de alianças. Os berberes, orgulhosos senhores daquelas terras, não eram inimigos a serem esmagados, mas parceiros a serem conquistados. E quando bandidos saíam das sombras do Atlas, não era com legiões que ele respondia, mas com mercados, com escolas, com a promessa de que Roma não era um jugo, mas um caminho. E então, veio o Oriente. Ah, o Oriente, onde os rios falavam em segredos e os impérios nasciam e morriam como tempestades no deserto. A Partia, orgulhosa e traiçoeira, cobiçava a Mesopotâmia como um lobo cobiça a presa. Mas Adriano não era um general sedento por glória. Era um estrategista que preferia a pena à espada. Quando as tensões arderam como fogo nas estepes, ele não marchou para a guerra, estendeu a mão. Basta de sangue, disse aos partas. Vamos dividir o mundo, não destruí-lo. E assim, com um traço de tinta num pergaminho, salvou milhares de vidas. Porque um império que só sabe lutar está fadado a ruir. Um império que sabe ouvir dura para sempre. Mas foi em Claudiopolis, entre as montanhas da Anatólia, que o destino lhe reservou um encontro que mudaria tudo. Num banquete entre colunas de mármore, seus olhos se encontraram com os de um jovem Antino, filho de uma província distante, mas com a alma tão romana quanto a sua. Não era um servo, não era um soldado. Era algo mais perigoso, era um igual. E quando Adriano, o homem que havia domado fronteiras, sentiu o coração tremer diante daquele rapaz de 12 anos, soube que nenhuma muralha, nenhum tratado, nenhuma legião poderia protegê-lo daquilo, porque até os imperadores são humanos. E é justamente nessa humanidade que reside sua grandeza. A Ásia Menor e a Anatólia chamavam por ele como um canto de sereia. E assim, com seu pequeno círculo de confidentes, Adriano partiu rumo à Grécia, o coração pulsando com a promessa de descobertas que só aqueles terrenos sagrados poderiam oferecer. O ano era 124, e a história aguardava, ansiosa, pelo que viria a seguir. Não era uma simples viagem. Era uma peregrinação. Em Atenas o imperador não se limitou a passar, ele criou. Templos ergueram-se como testemunhas de sua devoção, não apenas aos deuses, mas à própria ideia de beleza eterna. As fontes do Eluc, aquele complexo de águas dançantes, não eram apenas pedra e água, eram poesia líquida, um presente de um homem que entendia que o poder, quando verdadeiro, também deve ser generoso. E que melhor forma de honrar uma cidade que o receberá com tanto esplendor? Mas foi nos mistérios que Adriano mergulhou mais fundo. Aqueles rituais gregos, tão antigos quanto o próprio tempo, celebravam Deméter, a deusa que trazia a vida da terra e a promessa de renascimento. Hades, seu marido sombrio, reinava nos infernos, mas era ela quem garantia que a luz sempre voltasse. O imperador, homem de lógica e estratégia, deixou-se levar pela magia daqueles segredos, porque até os mais racionais precisam, às vezes, acreditar em algo maior que si mesmos. Atenas então tornou-se seu projeto de amor. Uma biblioteca para guardar o saber, um aqueduto para levar a vida, casas para abrigar sonhos. Um bairro inteiro, espelho de sua visão, onde cada coluna, cada mosaico sussurrava, isso é gratidão. Os atenienses, em troca, ergueram-lhe uma estátua, não qualquer estátua, mas uma que ficaria para sempre aos pés de Zeus Olímpico, como se o próprio Deus dos deuses aprovasse sua presença. Séculos depois, mesmo quando o arco que levava seu nome ruísse, quando o tempo desgastasse a pedra, aquele gesto permaneceria, o imperador que não conquistou apenas terras, mas almas. E então, como um rio que volta ao mar, Adriano e sua corte retornaram a Roma, mas não sem antes fazer uma pausa em Sicília, onde o sol beijava o mar com a mesma intensidade com que o passado beijava o presente. Era 126, e a eterna cidade os aguardava, não como juíza, mas como testemunha. 5 anos. 5 longos anos desde que pisara ali pela última vez. Roma não era mais a mesma, e ele também não. O Senado, aquelas águias de toga, observavam-no com uma mistura de respeito e cautela,
porque um homem que transformava cidades em obras de arte era, ao mesmo tempo, um gênio e um enigma. Mas Adriano não se importava com os sussurros. Ele tinha algo maior em mente, eternidade. E eternidade, ele sabia, não se construía com decretos, mas com pedra. Foi então que ordenou a reconstrução de um templo, não qualquer templo, mas aquele templo. O de Agripa, o general que fora braço direito de Augusto, cujo santuário ardera em chamas, levando consigo séculos de glória. Adriano não apenas o reergueu, ele o transcendeu. O panteão não seria dedicado a um deus, mas a todos eles, um reflexo do próprio império vasto e plural, onde Júpiter e Minerva conviviam com Ísis e Mitra, onde o céu romano abrigava os deuses de todos os cantos da terra. E que céu! Uma cúpula como nenhuma outra, desafiando as leis da física, suspensa sem apoio visível, como se os próprios deuses a sustentassem. 43 metros de pura audácia, coroados por um óculo aberto para o firmamento, lembrando a todos que por mais grandioso que fosse o homem, havia sempre algo maior acima dele. Os materiais? Pedras de todo o império, porque Roma não era apenas uma cidade, era um mosaico. Os arquitetos do futuro, 1000 anos depois, olhariam para aquela obra e tremariam. Brunelleschi, ao erguer a cúpula de Florença, bebeu da mesma fonte. Os franceses, séculos mais tarde, tentariam emular sua grandeza. Mas o panteão permaneceria único, porque não era apenas um edifício, era uma declaração. Isso parecia dizer Adriano, é o que acontece quando o império ousa sonhar. E os sonhos não pararam por aí. De volta à capital, enquanto o panteão se erguia como um farol, o imperador voltou seus olhos para as fronteiras, não as de guerra, mas as da memória. Em Tivoli, entre as colinas sabinas, nasceu sua vila. Não um palácio, mas um universo. Maior que muitas cidades, era um mapa do império em pedra. Aqui uma réplica do Liceum de Aristóteles. Ali, um canteiro inspirado nos jardins de Alexandria. Além, uma biblioteca que rivalizava com a de Pérgamo. Fontes murmuravam segredos de todas as províncias, e cada colunata contava uma história diferente. Era, acima de tudo, um refúgio. Um lugar onde o homem por trás do imperador podia caminhar entre as oliveiras e lembrar que, antes de ser divino, era humano. Onde podia sentar-se à sombra de um pátio e escrever cartas a Antino, cujo riso ainda ecoava em seus pensamentos como música. Porque no fim era disso que se tratava, construir, não apenas templos ou vilas, mas legados. Não apenas leis, embora seu código, elaborado naqueles anos, se tornaria uma das bases do direito ocidental, mas significados. Adriano não queria ser lembrado como um conquistador, queria ser lembrado como aquele que entendeu. E enquanto a vila crescia pedra por pedra, ele sorria. Sabia que muito depois de seu nome virar pó, aquelas colunas ainda estariam de pé. Os deuses, afinal, não habitam apenas no Olimpo. Às vezes, eles escolhem morar nas obras daqueles que ousaram amar a eternidade. Mas não era apenas nas pedras de Tivoli que Adriano buscava imortalizar seu legado. Enquanto as colunas da Vila Adriana se erguiam em direção ao céu, outro monumento, este feito de palavras, não de mármore, tomava forma nas mãos de um homem cuja genialidade só perdia em brilho para a ambição de seu imperador. Salvius Julianus, o jurista cujos dedos dançavam sobre os pergaminhos como se tecessem o próprio destino de Roma, foi convocado para uma tarefa que transcendia o mero exercício do poder. Não se tratava de compilar leis, tratava-se de esculpir a justiça em letras eternas. E Adriano, que conhecia o valor das coisas que duram, não poupou esforços. O dobro do salário de um jurista sênior? Uma fortuna. Mas que era uma fortuna diante da possibilidade de ordenar o caos de séculos de jurisprudência romana. Os escrivães se multiplicaram como formigas diligentes, copiando, revisando, polindo cada artigo até que o edito perpétuo, sim, aquele edito, nascesse não como um decreto, mas como a espinha dorsal de um império. Alguns murmuravam que Julianus agira sozinho, outros que o trabalho era coletivo. Pouco importava. O que importava era que, pela primeira vez, as leis de Roma não estariam espalhadas em fragmentos esparsos, mas reunidas em um corpo coerente, tão sólido quanto as termas que Adriano ergueria mais tarde. Um código que séculos depois, ainda faria tremer os alicerces do direito em Constantinopla, quando Justiniano ressuscitaria como a base de seu próprio corpus iuris civilis. Mas o imperador não era homem de se contentar com vitórias no papel. Enquanto Julianus trabalhava, ele próprio partia mais uma vez, rumo aos confins do mundo conhecido. A África do Norte o recebeu com o calor de seus desertos e o mistério de suas pirâmides. Pelúsio, onde o Nilo se encontra com o mar, deve ter-lhe sussurrado segredos que nem mesmo os faraós ousaram registrar. E então, a Grécia. Sempre a Grécia. Não como um conquistador, mas como um peregrino.
Em Atenas, ele não apenas restaurou templos, ele os reviveu. Fundou o Conselho Panelênico, como se quisesse costurar de volta no tempo os farrapos da antiga glória das poleis. Esparta, Corinto, Delfos, cada cidade foi um verso em seu poema de pedra e memória. Até sua barba, deixada crescer à maneira grega, era uma declaração. Roma podia governar o mundo, mas a alma de Adriano pertencia a Péricles e a Sófocles. E então o Egito. O Egito. Terra onde os deuses ainda caminhavam entre os homens, onde o Nilo não era apenas um rio, mas o sangue de Osíris. Foi lá, entre as areias douradas e as águas escuras, que o destino lhe reservou um presente, e depois, uma dor. Antino. O nome que sozinho já era um suspiro. Um jovem de Betínia, de olhos que devoravam a luz, de riso que fazia o próprio imperador esquecer o peso da púrpura. Dizem que se conheceram em Claudiopolis, quando Antino não passava de um adolescente entre os servos do palácio. Dizem que Adriano, tão contido em público, se derreteu ao vê-lo. E quem poderia culpá-lo? Alguns chamariam de paixão, outros de loucura. Mas que diferença faz um nome quando o coração já escolheu? Por 2 anos, Antino foi sua sombra e seu sol. Acompanhou-o nas viagens, nas audiências, nos banquetes onde os nobres romanos torciam o nariz para aquele grego afeminado, que ousava sussurrar ao ouvido do César. Até que outubro de 130 chegou. O Nilo, generoso e traidor, engoliu o que mais amava. Um acidente? Um sacrifício? As águas não falam. Mas Adriano, que entendia de eternidade, recuou-se a aceitar que a morte fosse o fim. Se os deuses egípcios podiam ressuscitar, por que não seu amado? Assim nasceu o culto a Antino. Não como mortal, mas como um semideus, um Osíris de cabelos dourados. Cidades foram batizadas em seu nome. Antinópolis, erguida onde o corpo, ou o que restava dele, foi encontrado, tornou-se um farol de mármore e dor. Estátuas brotaram como flores macabras por todo o império, em vilas, em templos, até nos jardins privados de patrícios que nunca o haviam conhecido, mas que entendiam o poder de um amor que desafiava até a morte. E Adriano, com as mãos ainda trêmulas de luto, ordenou que o Nilo fosse domado, que suas águas, as mesmas que roubaram Antino, fossem controladas por diques e canais, como se pudesse assim vingar-se do destino. Mas nem mesmo o imperador pode vencer a mortalidade. E enquanto o mundo seguia seu curso, enquanto Judéia se rebelava mais uma vez, enquanto as fronteiras no Oriente tremiam sob o peso de ambições persas, Adriano sabia. Sua verdadeira vitória não estava nos mapas que expandira, nem nos templos que restaurara. Estava no código que Julianus perfeiçoara, nas colunas que ainda hoje desafiam o tempo, e na lenda de um amor tão grande que transformou um afogado em uma estrela. Porque no fim, até os deuses invejam os homens que ousam amar além da medida. Não são as estátuas que medem a grandeza de um império, nem a quantidade de bustos esculpidos em mármore que eternizam seu legado. O que verdadeiramente importa, agora mais do que nunca, é o eco que suas decisões deixam na história, o rastro de sangue e glória que seus passos traçam sobre a terra. E se há 2 nomes que compreenderam isso como poucos, foram Augusto, o arquiteto da eternidade romana, e Adriano, o poeta que governou com a espada de um general e a alma de um filósofo. Enquanto o Egito fervilhava sob o peso de suas próprias intrigas, enquanto os ventos do Oriente sopravam ameaças e promessas, Adriano não se limitava a observar. Ele agia. E seus companheiros, aqueles que marchavam ao seu lado, aqueles cujos nomes a história esqueceu, mas cujas mãos ajudaram a erguer impérios, sabiam bem o custo de tão incessante movimento. Porque governar não era sentar-se em um trono dourado, era cavar sulcos na poeira das estradas, era sentir o peso das legiões nas costas e o fardo do poder na alma. Cada viagem era uma batalha, cada parada, um respiro roubado entre tempestades. E então, mais uma vez, o chamado do Oriente. A fronteira oriental, onde o sol nasce em chamas e os homens morrem por ideais. Onde a beleza de Atenas com seu templo de Zeus olímpico finalmente concluído em 132 colossal, majestoso, um grito de pedra contra o céu, contrastava com o murmúrio sinistro que vinha de Jerusalém, porque a Judéia mais uma vez se levantava, não como um lamento mas como um rugido. Era a terceira revolta, e desta vez não era apenas uma faísca de resistência, mas um incêndio alimentado por décadas de humilhação. Simão Bar Coca, aquele que os seus chamavam de Filho da Estrela, não era um mero rebelde, era um símbolo, um farol para os que se recusavam a curvar-se. E Roma, com sua máquina de guerra implacável, respondia com tudo o que tinha, 6 dúzia de legiões, 100.000 soldados de aço e disciplina, enfrentando um exército judeu que, contra todas as probabilidades, contava com 200.000 corações inflamados pela fé. 3 anos de carnificina.
3 anos em que o solo da Judéia bebeu mais sangue do que chuva. Até que em 135 o silêncio caiu. Ou quase. Porque mesmo depois da derrota, mesmo depois de Bar Coca recuar para as sombras do deserto, mesmo depois das leis que proibiam a própria identidade judaica, o fiscus judaicus, aquele imposto que era menos sobre ouro e mais sobre humilhação, as colônias romanas que brotavam como cicatrizes sobre terras sagradas, a resistência persistia, não mais com espadas, mas com a teimosia da memória. Porque quando Adriano ordenou que Jerusalém fosse apagada do mapa e renascida como a Hélia Capitolina, uma cidade romana sobre os escombros do templo, ele não compreendia ainda que alguns lugares não morrem. Eles apenas esperam. E enquanto o Levante ainda tremia com os últimos suspiros da revolta, enquanto os judeus, mais uma vez, eram espalhados aos ventos, para a África, para a Ásia, para os confins do mundo conhecido, o próprio Adriano começava a sentir o peso de seus anos. Cássio Dio, aquele cronista implacável, registraria com precisão cirúrgica os sinais, o inchaço nos membros, o sangue que jorrava de suas narinas como se o próprio corpo se recusasse a conter a fúria de uma vida vivida em excesso. Edema, hemorragias, a traição lenta e inevitável da carne. E então, a notícia que nem mesmo o imperador poderia ignorar, Vibia Sabina, sua esposa, a mulher cujo nome era pronunciado com a mesma reverência que se reserva aos deuses domésticos, havia partido. O cortejo imperial finalmente voltou a Roma em 134, não em triunfo, mas com a sombra da mortalidade pairando sobre ele. A Judéia estava pacificada, se é que se pode chamar de paz um silenciamento forçado. Mas o preço havia sido alto, demasiado alto. E agora, enquanto o poente tingia de púrpura as colunas do Palatino, enquanto os generais no Oriente ainda limpavam o sangue das lâminas, uma questão urgente se impunha. Quem viria depois? Lúcio Ceionius Commodus, o herdeiro escolhido, o homem que Adriano havia adotado como filho, jazia morto em janeiro de 138, levado pela mesma doença que agora roía as entranhas do imperador. Um presságio? Um aviso dos deuses? Não. Adriano não acreditava em presságios. Ele acreditava em escolhas. E assim, com a mão que ainda tremia de febre, mas não de dúvida, ele chamou Antonino Pio, o homem de virtude quieta, o administrador que nunca almejou a púrpura, mas que agora a vestiria por dever. E mais, ele estendeu sua proteção sobre 2 jovens, 2 futuros pilares de Roma, Marco Aurélio, o filósofo soldado, e Lúcio Vero, cujo destino ainda brilhava incerto no horizonte. Uma dinasta não nascida do sangue, mas da vontade. Uma sucessão não ditada pelo acaso, mas esculpida com a mesma precisão com que se ergue um arco de triunfo. Porque Adriano sabia, impérios não caem por falta de exércitos, mas por falta de visão. E ele que havia amado a Grécia, que havia sonhado com o Egito, que havia chorado pela Judéia, não deixaria que Roma esquecesse o mais importante, que a verdadeira imortalidade não está nas pedras, mas nas escolhas que ecoam através dos séculos. Mesmo quando a morte finalmente estendeu suas mãos. E o que veio depois não foi mero acaso, foi o eco de uma estratégia tão brilhante quanto implacável. O século II despontava e com ele, a prova viva de que Adriano não havia apenas governado, mas tecido o futuro. Pois quando a sombra da morte já se estendia sobre ele, o imperador fez sua jogada final, não um gesto de desespero, mas de gênio. Imagine a cena, um homem que havia dominado o mundo, agora dominado pela doença, recostado em sua vila em Baiae, onde o mar de Nápoles sussurrava contra as rochas como se antecipasse o adeus. Ali, entre os jardins que imitavam a própria Éden e os corredores onde a filosofia grego-romana ainda respirava, Adriano traçou seu último ato de poder. Não seria a espada, nem o ouro, nem sequer a força das legiões que garantiria a sobrevivência de Roma, seria a escolha certa de um sucessor. E que escolha! Antonino Pio, o homem que o Senado chamaria de o mais piedoso, não era um guerreiro, mas um administrador sagaz, não um conquistador, mas um pacificador, um homem cuja virtude era tão sólida quanto as colunas do Panteão, e Adriano, que conhecia bem o peso das colunas, soube que ali estava seu legado. Mas havia um problema, o sangue. Ou melhor, a falta dele. Pois o jovem Marco Aurélio, então com apenas 17 anos, era o verdadeiro tesouro que Adriano avistara no horizonte. Um filósofo no trono? Sim. Um estoico para guiar um império? Melhor ainda. Mas para que Marco chegasse lá, era preciso primeiro passar por Antonino, o ponte entre 2 eras. E assim, com a precisão de um arquiteto que desenha os últimos traços de sua obra-prima, Adriano adotou Antonino, sob uma condição, que este, por sua vez, adotasse Marco Aurélio e Lúcio Vero,
o filho do falecido Lúcio Hélio, seu primeiro herdeiro designado, morto tão prematuramente. Um plano audacioso, quase insolente em sua complexidade. Um xadrez onde cada peça tinha seu lugar, cada movimento seu propósito. Até mesmo a morte de Adriano parece ter esperado o momento certo. Só quando tudo estava ajustado, só quando Antonino já havia jurado lealdade ao projeto, é que o velho imperador permitiu que a doença o levasse. Mas não sem luta. Dizem que nos últimos meses Adriano tentou acelerar o inevitável, que entre dores que nem os deuses pareciam aliviar, ele teria pedido a um servo uma espada, não para matar um inimigo, mas para encurtar sua própria agonia, que negado aço teria tentado veneno, só para ser impedido por mãos trêmulas de leais que não suportavam ver seu senhor se render tão cedo, como se a própria Roma se recusasse a deixá-lo partir antes de garantir que seu plano estivesse selado. Até que finalmente em 10 de julho de 138, o sol de Nápoles se pôs sobre um império que não choraria, mas comemoraria. Adriano morreu como viverá no controle. Seu corpo foi levado em procissão até Puteoli, onde as chamas o reduziram a cinzas, não um fim, mas uma transformação. Depois rumo a Roma para descansar nos jardins que levavam seu nome, ao lado de Sabina, sua esposa, e de Lúcio Hélio, o filho que nunca chegou a ser imperador. Um mausoléu tão grandioso que hoje ainda nos olha desafiando o tempo. O Castelo Sant'Angelo que já foi tumba, fortaleza e símbolo de que até a morte pode ser domada pela vontade de um homem. E o Senado? O Senado resistiu, como sempre. Alguns murmuraram que deificar Adriano era excesso, outros que seu legado era mais pedra do que sabedoria. Mas Antonino, com a paciência de quem sabe que o tempo é seu aliado, insistiu. E assim, o homem que havia unificado províncias, reformado leis e erguido muralhas foi elevado aos altares. Um deus entre os deuses não por milagres, mas por visão. Porque Adriano não deixou apenas um império, deixou um método. Uma dinastia de homens que por quase um século, governariam não pela força, mas pela razão. Nerva, Trajano, ele próprio, Antonino, Marco Aurélio, os 5 bons imperadores, como Gibbon os chamaria séculos depois, não foram um acidente da história. Foram a consequência de um plano. Uma era onde o Mediterrâneo respirava paz, onde as estradas romanas não levavam apenas soldados, mas ideias, onde um cidadão podia nascer em Espanha, estudar em Atenas e morrer na Britânia sem jamais sentir-se estrangeiro. E no entanto, mesmo nesse ápice, as rachaduras já se anunciavam. O denário, essa moeda que simbolizava a riqueza de Roma, já começava a perder seu brilho. As tribos além do Reno e do Danúbio observavam, esperavam, calculavam. E Adriano, em sua sabedoria, havia visto isso. Por isso suas reformas não foram apenas de pedra, mas de sistema. Uma burocracia mais eficiente, um exército mais flexível, uma economia que tentava, a todo custo, evitar o colapso que viria. Ele sabia que nenhum muro, nem mesmo o seu, erguido nas brumas da Britânia, poderia conter para sempre a maré da história, mas podia adiá-la. E assim fez. Por 21 anos, Adriano governou como quem esculpe o futuro com as mãos calejadas de um artesão. Quando partiu, deixou atrás de si não um império perfeito, mas um império preparado, pronto para o que viria, pronto para Antonino, pronto para Marco Aurélio, e acima de tudo, pronto para provar que a verdadeira imortalidade não está nos templos que erguemos aos deuses, mas nas fundações que deixamos para os homens. Adriano não foi apenas um imperador, foi o primeiro a entender que um império não se mede pelos quilômetros que conquista, mas pela solidez do que constrói. Enquanto outros se perdiam na sede de glória efêmera, ele fixou os olhos no que realmente importava, a eternidade não das fronteiras, mas das estruturas. Sim, explorou a Trácia, sim, estendeu os domínios onde era estratégico, mas nunca com a pressa ávida de um conquistador, e sim com a paciência de um arquiteto. Porque Adriano sabia, um império que se expande sem consolidar está fadado a ruir sob o próprio peso. E que melhor prova de sua visão do que a muralha que ainda hoje desafia os séculos? Erguida não como um monumento à vaidade, mas como um escudo para as gerações, um limite sábio entre o mundo romano e o caos além das terras conhecidas. 2 milênios depois, ela permanece. Não como ruína, mas como lição. Enquanto outros imperadores erguiam estátuas para si mesmos, Adriano esculpiu o futuro em pedra e lei. Porque ele viu o que muitos ignoraram. Os verdadeiros inimigos de Roma não estavam além das fronteiras, mas dentro de suas próprias instituições. A corrupção que corrói, a burocracia que engessa, a desigualdade que fermenta revoltas. Enquanto outros se distraíam com pão e circo, ele reformou moedas para estabilizar economias, reorganizou legiões para defender não só as terras,
mas a justiça que a sustentava, e reescreveu leis para que o direito não fosse privilégio, mas fundamento. Adriano entendeu algo que poucos ousaram admitir: o império não morre por invasões, morre por dentro quando suas próprias veias se entopem de negligência. E assim, enquanto o povo aplaudia os jogos no Coliseu, ele trabalhava em silêncio, costurando as rasgaduras do sistema antes que se tornassem abismos. Reestruturou províncias para que governassem com eficiência, não com tirania. Deu voz aos magistrados locais para que a lei não fosse um peso, mas um pacto. E quando a crise bateu à porta, como sempre bate, Roma não caiu. Resistiu, porque havia sido preparada. Hoje, quando olhamos para trás, não vemos um imperador, mas um visionário. Não um homem, mas um legado. Porque Adriano não governou para seu tempo, governou para o nosso. E se há uma lição que sua vida nos deixa, é esta: a grandeza não está enquanto você conquista, mas enquanto você preserva. Não nos muros que ergue, mas nas pontes que constrói. Não nas batalhas que vence, mas nas crises que evita. Eis a diferença entre um líder e um estadista. Um deixa ruínas, o outro fundações.